E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ainz ativou, Maximize Magic, Nuclear Blast. Maximizar magia, explosão nuclear. Diante dos olhos de Ainz, o espaço entre ele e o Evil Lord brilhou em show, consumindo tudo em um instante. Yuri estava surpresa, mas não porque isso era esperado, mas porque Ainz foi pego nele também. Usar o feitiço de Nona Água, Nuclear Blast, como um ataque, era uma escolha questionável. Ele dava dano combinado, metade fogo, metade concussão, e era um dos feitiços de Nona Água mais fracos, em termos de dano. Considerando que o Evil Lord of Wrath era imune a fogo, esse feitiço não deveria ser considerado para uso. Mesmo assim, Ainz tinha suas razões para usar o feitiço. Primeiramente, tinha uma grande área de efeito. A respeito disso, esse feitiço era superior a quase que todos os outros. Além disso, esse feitiço também gerava muitos tipos de status de efeito negativos, como envenenamento, cegueira, surdez, e assim por diante. Mas com os levels do Evil Lord, ele seria capaz de resistir, apenas com suas estatísticas. E os equipamentos das Pleiades deveriam ter contramedidas contra todos esses efeitos. A razão principal dele ter escolhido esse feitiço era porque ele possuía um efeito de recuo poderoso. Claro, Ainz também tomaria dano por esse feitiço. Enquanto o fogo amigo estava desligado em Yggdrasil, então usar um feitiço imprudentemente não seria um problema. Agora ele estaria machucando a si próprio. Mesmo que sua defesa mágica fosse muito alta, não havia necessidade para ele sair do caminho para receber dano ao lançar seu feitiço. Ao invés de agir como um suicida, ele deveria ter escolhido outro feitiço. Entretanto, Ainz fez tudo dar certo. Se ele gastasse todo o feitiço, Body of Fulgent Beryl, para parar todo danos de concussão, o dano elemental de fogo também seria negado, o que significava que ele não seria ferido. Além disso, todos esses efeitos negativos não tinham efeito em mortos-vivos. Em outras palavras, Ainz não tomou dano do feitiço. Já que ele resistiu completamente ao dano, o recuo também não teve efeito, e então, Ainz era o único restante dentro do coração da explosão. Ainz riu. O sentimento de tudo estar indo de acordo com o plano era muito refrescante afinal. O objetivo de Ainz era enviar o inimigo voando e rasgar a formação inimiga em pedaços. Por um momento, Ainz brevemente viu seus membros da guild, que ensinaram a ele várias coisas, incluindo essa tática. Tanto a batalha simulada anterior, como essa batalha, onde o fracasso significava a morte, lembraram Ainz de Yggdrasil, e o fizeram estranhamente feliz. Ele já se perguntou sobre isso anteriormente, mas não se achava um maníaco por batalhas. Ainz falou, venham, ele ainda não terminou. Essa batalha estava apenas começando. Ele vai mostrá-los a força que treinou com todo mundo. Soltar a fúria desse feitiço de Nona Água significava que todos os edifícios ao redor foram varridos, e havia muito mais espaço de repente. Isso não podia ser ajudado, afinal, esta cidade tinha sobrevivido além da sua utilidade. Porém, ele podia ter ampliado a magia para tentar pegar Shizu na explosão. Entretanto, Ainz estava preocupado com os problemas que poderiam resultar ao destruir a cidade mais do que devia, por consequência desse método. Por tudo o que ele sabia, isso seria um erro. Ainz pensou, esqueça isso, vamos deixar isso assim. O que sobrava era. Ainz olhou para a direção de Lupus Regina. O envolvimento do inimigo estava em desordem. Mesmo com os buffs de Auriole, elas não podiam evitar os recuos, e Ainz podia ver o inimigo apressadamente ficando em seus pés. Ainz diz que esse era todo o dano que Nuclear Blast deveria fazer. Então, Ainz voou em direção a Lupus Regina, e lançou o Reality Slash. Dessa vez, ele não foi interrompido por Shizu, e o corpo de Lupus Regina virou uma fonte de sangue. Outra magia foi ativada. Widen Magic, Shark Ciclone. Ampliar magia, Ciclone de tubarões. Um ciclone extra grande veio à existência atrás dele, engolindo Yuri e o Evil Lord. Isso era para obscurecer as visões de Yuri e do Evil Lord, e também para comprar tempo para Ainz. Na verdade, Ainz tinha planejado criar o ciclone antes de Nuclear Blast, para bloquear suas visões, e então, se livrar de Yuri primeiro. Mas depois de considerar que o Evil Lord provavelmente poderia quebrar o feitiço facilmente, ele decidiu não ir com esse plano. Ao invés disso, ele decidiu usar quando o inimigo estivesse confuso. Havia o som de pedras rolando, enquanto Ainz viu Entoma empurrar um pilar, tirando de cima dela, assim que ficava em seus pés. Ele não tinha ideia de onde Shizu estava até agora. Idealmente, ela estaria presa debaixo de uma casa caída. Solution gritou, ele está vindo que, parem ele.
Solution gritou do seu lugar, em frente a Lupus Regina, mas sua voz não podia alcançar Yuri ou Evil Lord, que estavam dentro do ciclone. Particularmente Yuri, que estava se movendo desesperadamente dentro do ciclone, para evitar ser soprada para fora. Enquanto certas classes podiam usar feitiços, ou habilidades especiais para teleportar, ou se tornar incorpóreo, e portanto, escapar do ciclone facilmente, ela não parecia possuir uma habilidade assim. E isso significaria que Yuri tinha focado em reforçar outras coisas. Ainz pensou que, depois de rever essa batalha, elas devem entender que equipamentos elas precisam ter, e quais preparações devem ser feitas, certo? Não era isso. Se elas fossem as verdadeiras Pleiades, elas poderiam ter lidado com isso melhor. Afinal, elas eram simplesmente doppelgangers, copiando as habilidades das Pleiades. Apenas faria sentido que elas perdessem no negócio real, em termos de habilidades de combate. Enquanto Ainz diminuía a distância, e preparava para lançar Reality Slash, insetos caíram do céu um após o outro. Eles eram grandes insetos de transporte, que não tinham habilidades de combate. O objetivo dessa ação era simplesmente bloquear a linha de visão de Ainz. Tal uso não seria possível em Yggdrasil. Mesmo assim, Entoma, embora seja um doppelganger, podia usá-los dessa maneira. Ainz agradeceu em seu coração, enquanto encantava o feitiço, Greater Teleportation. Depois de se teleportar para o ar, e evitar a chuva de insetos, Ainz lançou, Double Maximize Magic, Reality Slash. Maximizar magia duplo, corte na realidade. Mesmo que Shizu tinha Ainz em sua visão, o fato de seu alvo ter subitamente teleportado para o ar, significava que ela iria perdê-lo. Afinal, a fraqueza de um corpo humanoide, era sua inabilidade para seguir movimentos repentinos, para baixo e para cima com os olhos. Com isso dito, se ele estivesse enfrentando um atirador afiado como Peirorontino, por exemplo, ele seria capaz de antecipar os movimentos do inimigo, mesmo que em plano vertical. Portanto, era possível que alguém não podia escapar, mesmo com magia de teleporte. A mira de Peirorontino-san seria como se estivesse travado no seu alvo. Shizu precisava trabalhar mais, para chegar em seu nível. Enquanto ele se deliciava com a nostalgia, Ainz gritou. Lupus Regina, fora! Ter uma luta, enquanto ficava de olho no HP de seus oponentes, era muito difícil. Podia-se dizer que era um obstáculo. Portanto, se ele fosse perguntado se o HP de Lupus Regina estivesse realmente esvaziado, Ainz não poderia responder com qualquer confiança. Mesmo assim, ele tinha que evitar matar Lupus Regina, por causa de um momento de descuido. Ela é uma doppelganger, então, não apenas era mais fraca que a original, mas seu HP também não seria o mesmo da Lupus Regina original. Tudo bem, agora que ele tirou para fora a Magic Caster inimiga, era hora de ser um bastardo de verdade. Ainz ativou Perfection Knowable, perfeitamente irreconhecível. Enquanto haviam maneiras de descobrir Ainz, depois dele ter lançado Perfection Knowable, sem ajuda de itens mágicos, o único membro das Pleiades que poderia fazer isso, seria Lupus Regina, e o Evil Lord deveria ser incapaz de detectá-lo também. Portanto, seria provavelmente seguro dizer que eles não tinham como lidar com esse meio de ataque secreto. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.